rolando uma briga de titã na cozinha e na nutrição ultimamente. Vieram com essa história de que ovo é a mesma coisa que queijo. Vocês já ouviram uma coisa dessas, gente? Fiquei chocada. Ovo versus queijo mussarela. Quem será que ganha essa luta? Bora discutir juntos qual que é a diferença entre eles, qual você tem que priorizar no teu processo de emagrecimento, enfim. Bora descomplicar essa façanha aí. Pra quem é novo no canal, eu me chamo Dayana Parizato e nesse espaço aqui eu te ensino a ter liberdade alimentar através do conhecimento, desse jeitão aqui que você tá vendo no vídeo. E se o nosso santo bater e você tiver interesse numa vida mais saudável e equilibrada, cogita fica aqui e me seguir nas outras redes sociais. Vamos começar falando do ovo, campeão das manhãs, o alimento universal. Já foi fonte de briga porque falaram que um dia dava colesterol. Hoje a ciência, felizmente, né, já desmentiu o lance do colesterol. Então não, tia Cleide, o ovo, ele não aumenta o colesterol da senhora. É barato, é gostoso, dá pra fazer tudo com o ovo. E, sinceramente, gente, ele salva qualquer refeição, né? Primeiro, falando em calorias, um ovo vai ter aproximadamente 74 calorias e oferece pra gente um bom de nutrientes. Vai ter aproximadamente 6,2 gramas de proteína, 5 gramas de gordura e praticamente 0 gramas de carboidrato. Acho interessante falar sobre isso porque o ovo, ele é um bom de nutrientes, mas ele não é aquele gás proteico supremo que todo mundo acha que tem. Só pra você ter uma noção comparativa, 100 gramas de bife tem 23 gramas de proteína. Então cuidado, inclusive, quando você fica tentando substituir bife por ovo e faz um ovinho. Um ovinho tem 6 gramas de proteína. 6 gramas de proteína não é muita coisa não, vou te falar a verdade. Mas a gente não pode esquecer que um alimento não é só o macronutriente, não é só proteína, carboidrato e gordura, tá certo? Então o ovo, ele vem carregado de vitaminas e minerais que são importantes para nossa saúde, conferem bem-estar, vitalidade. E aqui vai uma curiosidade, você sabia que o ovo é um dos poucos alimentos que tem vitamina D? E sério, todo mundo precisa de vitamina D. É impressionante, dá inverno, automaticamente a galera fica com a vitamina D baixa, né? Então consuma ovos, consuma vitamina D, faça exames e se exponha à luz solar pelo menos 15 minutos no dia. E pra quem não tá ligado, a colina, uma substância muito potente para nossa saúde cerebral, também tá presente no ovo. Então ponto pra ele. Como eu sei que no meio desse vídeo eu falei uma coisa que vai fazer você me perguntar nos comentários, eu vou me adiantar aqui, tá? Mas Dayana, ovo não dá colesterol, mas como assim? A tia Cleide falou pra mim que ovo ia aumentar meu colesterol, parei de comer ovo por causa dela. O que tá acontecendo que isso era mentira? Tia Cleide parou em 2006, certo? Sim, o ovo ele tem colesterol, tá? Mas estudos recentes já mostram bem claramente pra gente que a quantidade de colesterol de um alimento não determina o aumento do colesterol do sangue. Uma coisa, outra coisa, sabe? Por mais que os dois tenham colesterol. O corpo é inteligente e ajusta os níveis do colesterol com base na qualidade da nossa dieta. Além disso, o ovo ele tem associação do aumento do HDL, que é o colesterol que a gente chama que é o bom colesterol, o que é benéfico para a saúde do nosso coração. Então, se você está preocupado com os teus níveis de colesterol, é melhor você evitar excessos alimentares, excesso de gordura saturada. Então, se você está preocupado com os níveis de colesterol do seu sangue, com seus exames laboratoriais, vale mais você passar por uma reeducação alimentar e melhorar todo o contexto do que tirar o pobre do ovo. Mito número 2, eu não acredito que eu estou falando isso, mas comer ovo cru não é mais saudável. Nossa, Dayana, mas você tá falando... Não, acredite, se eu tô falando é porque tem história. Além do risco de contaminação por salmonela, comer ovo cru pode te dar uma intoxicação alimentar e você não sair do banheiro por 15 dias. Além da absorção de proteína e de biotina, que é menor quando o ovo está cru. Mito número 3, só a clara é saudável. Só vou comer a clara porque a gordura tá toda na gema, então tira ela fora. Isso é normal, tá? Muitas pessoas que fazem dieta acabam fazendo, por exemplo, um omelete de 3 claras e um ovo inteiro. Aqui a gente tem 2 pontos interessantes para pensar, tá? Primeiramente que a gema é onde a gente encontra a maior parte dos nutrientes do ovo. Luteína, zeaxantina, que são boas para a saúde dos olhos, enfim, várias vitaminas e minerais essenciais. Por ser lá a parte concentrada de gorduras, também é onde encontramos as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K. Claro que é ali a parte mais concentrada em calorias também. Então o ovo inteiro tem 74 calorias, mas só uma clara tem 17. E é onde a gente encontra a maior parte das proteínas. Então uma pessoa que está em busca de emagrecimento, às vezes compensa para ela fazer um omelete com 4 claras e uma gema, 2 gemas, mas não precisa tirar totalmente da sua alimentação. Vale lembrar que a diferença entre o remédio e o veneno tá na dose. No caso do emagrecimento, você não precisa comer um omelete de gemas, mas também
não precisa tirar totalmente elas da tua alimentação, até porque são uma boa fonte de nutrientes. Então, se fosse para falar mal do ovo nesse vídeo, você já deve estar vendo que você não vai encontrar por aqui. São, de fato, grandes aliados para a saúde e no nosso emagrecimento. Agora, vamos falar da mussarela. Com cerca de 80 calorias em 2 fatias de aproximadamente 30 gramas, a gente se espanta em perceber que a quantidade de macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, entre o queijo e o ovo é muito parecida. Dá uma olhada na comparação de macro entre os dois. Mas existem alguns mitos e fatos importantes referentes à mussarela que você também tem que ficar ligado na hora de querer, sabe, substituir um pelo outro. Primeiro, que a galera acha que queijo mussarela engorda, né? Só porque não é um queijo extremamente branco como uma ricota, a gente acha que os queijos mais amarelos devem ser completamente cortados da alimentação. Vamos prestar atenção numa coisa. Uma coisa é a gente comer cheddar, tem muita gordura. Outra coisa é comer o queijo mussarela. Então, dá pra inserir sim o queijo mussarela na alimentação de uma pessoa que busca emagrecimento. Eu passei a comer queijo. Eu como queijo mussarela todos os dias com um hambúrguer, tá? Então, não é uma coisa que eu tiro da minha alimentação. E uma porção de mussarela, por ser um derivado lácteo, tem uma quantidade bacana de proteínas, de cálcio e de vitamina B12. Novamente, são nutrientes importantes para nossa saúde óssea e também para produção de energia. Nutricionalmente falando, é completamente factível você integrar o queijo mussarela dentro da tua rotina alimentar. Ok, você não precisa viver à base de ricota se você não quiser. Espero ter tirado um peso dos seus ombros nesse momento. Mito número 2, queijo mussarela é tascado de sódio. Sódio puro, assim, caótico. Ok, vamos lá. Sim, alguns queijos têm mais sódio do que outros. Então, quando a gente compara a mussarela com o parmesão, o cheddar, enfim, esses tipos de queijos mais gordurosos, mais pesados, a mussarela realmente sai ganhando nessa disputa. Se eu parar pra pensar, uma porção de queijo mussarela vai ter em torno de 175 miligramas de sódio, o que é bem factível para uma alimentação equilibrada. Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde recomenda que não consumamos mais do que 2.000 miligramas de sódio por dia na alimentação, o que equivale a mais ou menos 5 gramas de sal de cozinha. Só pra você ter uma ideia. Mas de qualquer forma, esse lance do sódio com o queijo mussarela vai variar muito de marca pra marca. Então leia sempre o rótulo, tá? Antes de comprar. E mito número 3. Não podemos comer queijo mussarela porque queijo mussarela é rico em gordura saturada. Ok, aqui a gente não tem como discordar. De fato, o queijo mussarela é rico em gordura saturada, assim como as carnes animais ricas em gorduras também. A gente tem bem estabelecido pela Organização Mundial da Saúde que o consumo de gorduras saturadas deve ser inferior a 10% das nossas calorias totais da alimentação. Mas de uma certa forma, eu não ficaria noiada com isso e pararia de comer todos os alimentos derivados de animal que tem algum tipo de gordura só por causa da gordura saturada. Porque na verdade, quando a gente para pra pensar as causas de infarto, enfim, qualquer doença cardiovascular, sobrepeso ou comorbidades associadas à alimentação, o que a gente vê de problema normalmente não é uma pessoa que come muita manteiga e por isso ela engordou. Normalmente é um padrão alimentar desordenado no geral. Muito fast food, muita batata frita, muito hot dog. Enfim, quando a gente compara o ovo com o queijo mussarela, a gente sempre pode dar um grande depende, porque não existe melhor ou pior, existe situação mais adequada para inserir. Não acredito que seja o queijo mussarela responsável pela obesidade e sobrepeso no mundo, tampouco pelos infartos que acontecem e acometem tantas pessoas. Então, uma coisa que eu sempre preconizo aqui nesse canal é a transparência com vocês. A gente sabe que alguns alimentos têm mais gorduras saturadas do que outros, mas se a gente se preocupar em equilibrar a nossa alimentação, colocar mais fibra vegetal, consumir alimentos menos processados, menos fast foods, bolachinhas e tal, com certeza os nossos marcadores laboratoriais vão melhorar, a nossa qualidade de vida também, e você não vai ficar noiado em ficar tirando carne, tirando, enfim, tudo que tenha gordura saturada, porque agora vai me matar. Nada sozinho pode te matar. Assim, a associação de vários hábitos nocivos. Se fosse pra escolher entre ovo e mussarela, eu, Dayana, escolheria o ovo, justamente por ser um alimento muito natural, muito assim, raizão. Entretanto, eu posso te afirmar que o queijo mussarela pode ser uma boa estratégia de adesão alimentar. Pra você que tá de saco cheio de comer pão com ovo, variar ocasionalmente. A alimentação pode ser flexível, por que não usar os alimentos a nosso favor, não é mesmo? Mas agora você vai ter que contar pra mim. Você é time queijo ou ovo? Coloca aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever para mais de nutrição.